Quinta-feira, 1º de outubro de 2015. Seja bem-vindo. A gente está começando agora o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente e veja só o que nós preparamos para esta edição. O próximo domingo é dia de escolher os conselheiros tutelares em todo o país. Em Passo Fundo, 70 candidatos disputam 20 vagas. Projeto Sorriso na Praça acontece neste final de semana em Passo Fundo para levar informações sobre prevenção e diagnóstico do câncer infantil. Mais de 600 pessoas participam da abertura oficial da Jornada em Ação, 13º Seminário Internacional de Pesquisa em Leitura e Patrimônio Cultural. Durante a Jornada em Ação, como foi a conferência sobre novas tecnologias com o casal francês Roger Chartier e Anne-Marie Chartier. Também como foi a coletiva de imprensa que aconteceu hoje pela manhã com os escritores Lúcia Santaella, Chico Marinho, Inácio de Loyola Brandão e Luciana Savagé. E ainda, quando a criança deve fazer a primeira visita ao dentista e quais os cuidados com os dentes durante a infância. Continue conosco porque você já viu, né? Aqui encontra mais conteúdo. Neste mundo moderno, tudo passa a se modificar, a se modernizar com muita facilidade. Com isso, aumenta a necessidade de fortalecer conexões e se adaptar à cultura da era da tecnologia. O 13º Seminário Internacional de Pesquisa em Leitura e Patrimônio Cultural está acontecendo em Passo Fundo para refletir sobre as novas formas de ler. As plataformas digitais assumiram um papel importante na sociedade. E nessa cultura onde os meios digitais são prioridade, a literatura criou seu espaço. E para refletir sobre as mudanças da forma de ler e de compreender a leitura na era da mobilidade, é o que busca o 13º Seminário Internacional de Pesquisa em Leitura e Patrimônio Cultural. Os pesquisadores que estão aqui pretendem estimular essa discussão para que as pessoas entendam o que são os novos modos de ler e os novos modos de escrever. Nós estamos na era da mobilidade e isso influencia muito diretamente um novo modo de ensinar. O seminário reúne grandes nomes da literatura internacional para debater a interação entre as ferramentas digitais na leitura e na escrita. Entre eles, Edivaldo Souza Couto é o professor da Universidade Federal da Bahia, escritor e especialista em cybercultura. E também a professora e escritora Regina Zilberman, uma das maiores especialistas em literatura infantil e juvenil. A mobilidade está em toda parte, né? A gente é de um lugar, vem para outro lugar e eu acho que isso faz parte da nossa natureza. Portanto, a literatura tem que responder isso. Hoje a literatura ela dispõe de mecanismos que até tornam-na mais acessível, justamente por causa desses outros suportes digitais que estão aí e que estão se adaptando ao fazer literário e o fazer literário está se adaptando a eles. As pessoas estão cada vez mais conectadas e elas vivenciam o mundo a partir das conexões móveis que elas têm. Não pode ser diferente com a literatura. Então me entusiasma muito esse movimento da passagem do impresso para o digital, a literatura em ambientes digitais, livros e outros textos, gêneros diferentes de literatura que possam ser acessados nos smartphones, nos tablets, nos leitores digitais. Isso me interessa muito. Eu acho que a gente vive uma época de democratização das leituras, as pessoas estão tendo mais acesso e com um pouco mais de incentivo de políticas públicas, as pessoas vão ler mais, cada vez mais. E pela primeira vez, o pensador e pesquisador francês Roger Chartier participa de uma conferência a duas vozes com a própria esposa, Anne-Marie Chartier. Isso aconteceu em Passo Fundo ontem à noite, foi no centro de eventos aqui da universidade. A conferência a duas vozes, novas tecnologias, ler e escrever.
Aprender e Apagar recebeu este nome porque, pela primeira vez, o casal sobe a um palco para uma conferência juntos. Roger Chartier é um dos mais reconhecidos historiadores da atualidade. É especialista em história da cultura, do livro e da leitura na Europa. Para os preocupados com o desaparecimento ou não do livro de papel, ele tem uma tese. Defende a ideia de que o livro de papel não está ameaçado pela era digital. Quem está é a forma da leitura e a formação do leitor. Para ele, o que está em jogo não seria a forma material, mas o modo de percepção de leitura. Que a revolução digital modifica toda de uma vez os suportes da escrita, as técnicas de sua reprodução e disseminação e as maneiras de ler. Tal simultaneidade é inédita na história da humanidade. Para compreender os significados que os leitores darão aos textos dos quais se apoderarão, é necessário proteger, conservar, compreender os objetos escritos que os transmitirão. A felicidade extravagante provocada pela Biblioteca Universal Digital poderia tornar-se uma impotente amargura se se traduzisse pela relegação, ou pior ainda, pela destruição dos objetos impressos que alimentarão ao longo do tempo os pensamentos e sonhos daqueles e daquelas que os lerão. Anne-Marie é especialista em história do ensino da leitura e investiga a evolução das práticas e dos materiais didáticos utilizados no ensino da leitura e da escrita. Para ela, a revolução digital obriga a pensar em outras linguagens. É uma nova modalidade de construção do saber, já que a relação entre o leitor e o material escrito, determinada pela tecnologia, pode alterar o significado do que é lido. Os professores constatam os efeitos negativos do uso imoderado das novas tecnologias na escola, na vida social e familiar. É como se a utilização informal das novas mídias aumentasse a confusão entre jogo virtual e vida real, na solidão do diálogo com a tela. Para eles, a primeira grande revolução da história do livro foi o salto do rolo de papel para o volume encadernado, com páginas e capítulos. E a mais radical é a mudança do papel para o suporte eletrônico, no qual a mesma tela exibe todos os tipos de obras já escritos. Mas para o casal, o papel impresso ainda tem um belo futuro. Convidar pesquisadores do quilate de todos esses que foram convidados é a garantia de que nós estamos numa caminhada promissora, crescente, preocupados com um trabalho de qualidade e por isso mesmo é função de uma universidade. Não apenas fazer uma mera extensão, é fazer um projeto de ensino, pesquisa e extensão sustentado teoricamente e dentro de uma contemporaneidade. No próximo domingo, os brasileiros vão escolher os novos conselheiros tutelares. Aqui em Passo Fundo, são 70 candidatos para 20 vagas. Esta semana, a Promotoria da Infância e Juventude fez uma reunião com os candidatos e falou sobre os cuidados que eles devem ter com relação à lei eleitoral, justamente nesse momento de campanha. E essa é a primeira vez que as eleições são unificadas no país. Para falar um pouco mais sobre este assunto, nós convidamos um integrante da comissão eleitoral e que vem acompanhando os trabalhos nessas últimas semanas, Marlon Moraes. Sempre bem-vindo ao PFTV, obrigada por estar conosco aqui, falando como um voluntário nesse momento tão importante de eleição. Obrigado, um prazer sempre estar aqui na UPF para poder trazer algumas informações para a comunidade. Bom, como eu falei há pouco, Marlon, nós teremos domingo um momento diferente no que se refere a Conselho Tutelar. Pela primeira vez, o Brasil todo elege os representantes nas suas cidades. Sim, esse ano tem essa inovação que é uma eleição unificada. Então, todos os municípios brasileiros vão escolher seus conselheiros tutelares
de forma unificada, como você falou. Outra novidade desta edição é que os eleitores utilizarão a urna eletrônica. É a primeira vez, pelo menos aqui em Passo Fundo, em que a eleição do Conselho Tutelar vai se dar através da utilização das urnas eletrônicas, né? A parceria do TRE de ceder essas urnas e disponibilizar para que nós possamos, né, conferir uma legitimidade maior e uma agilidade na realização dos trabalhos, né, dessa eleição que é tão importante. Marlon, como voluntário nesse processo, como é que vocês avaliam o andamento desta campanha, ainda que o processo eleitoral mesmo ainda não tenha acontecido? Como toda campanha eleitoral tem os seus percalços, tem as suas dificuldades, ainda mais se tratando de uma campanha que é organizada por voluntários, né? Então, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é incumbido pela legislação de organizar essa legislação e óbvio que nós não temos toda a estrutura, todo o pessoal da Justiça Eleitoral para organizar. Mas mesmo assim, eu acho que dentro das limitações existentes na estrutura, todo esse processo decorreu de uma forma bastante razoável, né? Claro que também, como todo processo eleitoral, sempre existem algumas denúncias de malfeitos, mas que, na medida do possível, também foram verificados, até com algumas sanções a candidatos. Quais são as principais orientações para os eleitores que, no domingo, devem, na verdade, ter essa importante contribuição? Bom, em primeiro lugar, esclarecer que o voto para conselheiro tutelar é um voto facultativo. Nenhum eleitor é obrigado a comparecer às urnas no domingo. Mas seria muito bom que um número muito expressivo de eleitores pudesse comparecer para ajudar a escolher os conselheiros que têm um papel importante, né, de proteção à criança e ao adolescente. Bom, as orientações básicas é que a eleição vai ocorrer no domingo, dia 4, das 8 da manhã até as 5 da tarde, o horário normal das eleições regulares, né? Uma diferença importante é que as sessões eleitorais foram aglutinadas. Então, não são todos os lugares usuais das eleições para prefeito, presidente, deputado, que vão estar funcionando domingo. Aqui em Passo Fundo serão 48 sessões eleitorais. Ou seja, estamos falando de 48 locais de votação ou alguns locais vão envolver mais do que uma sessão? Não, são 48 locais de votação. Cada local vai ter uma urna. O Colégio Protásio Alves vai ter uma urna, o Colégio Conceição vai ter uma urna. Então, é importante que todo eleitor que quiser participar do processo confira no site da Prefeitura, há uma relação com as sessões eleitorais e quais sessões eleitorais que foram aglutinadas para votação em determinado local. Ou seja, só para dar um exemplo, quem habitualmente vota no Protásio, né? Não necessariamente vai votar lá. Talvez essa sessão tenha sido aglutinada junto ao outro. Não, claro que o Protásio é um ponto central. Quem vota no Protásio vai votar no Protásio. Mas, por exemplo, é um exemplo que me veio à cabeça. O Protásio, quem vota no Bom Conselho, votará no Protásio. Que, pela proximidade, essa sessão foi aglutinada. Perfeito. E para os candidatos, quais são as recomendações importantes para que nós, eleitores, também a gente fique de olho no comportamento dos candidatos? As orientações são as orientações básicas de uma campanha eleitoral normal, né? Então, é proibido boca de urna, é proibido transportar eleitor para votação, o que talvez seja até um fato talvez mais corriqueiro do que na eleição regular, porque como é uma eleição facultativa, talvez dê margem a essa ocorrência. Então, é bom que as pessoas fiquem atentas para tentar coibir esse tipo de prática que é prejudicial, né, à isonomia do processo. Bom, o convite está feito e, é claro, fica o pedido para que a população participe. Olha, Marlon, obrigada pelas informações e uma boa eleição para todos nós. Muito obrigado pelo espaço. Bom, a Agência Regional do INSS de Passo Fundo abriu esta manhã para atendimento ao público, depois de mais de 80 dias fechada por conta da greve dos servidores. O atendimento é das 7 da manhã até as 5 horas da tarde em todos os setores. O movimento desta manhã esteve dentro da média. O atraso nas perícias é de mais ou menos 10 dias. Os reagendamentos podem ser feitos pelo telefone 135. E informações
também na agência, que fica na Rua General Osório, esquina com a Coronel Chicuta. A gente faz agora um rápido intervalo e daqui a pouco você vai ver como foi a coletiva de imprensa com os escritores Inácio de Loyola Brandão, Lúcia Santaella, Chico Marinho e Luciana Savagé. Eles estão em Passo Fundo participando da Jornada em Ação. E ainda os cuidados que os pais devem ter com os dentes dos filhos. Dente de leite também requer cuidados e a gente conta isso depois do intervalo.